Graça e paz, meus amados irmãos, meus amigos, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele te abençoe grandemente e poderosamente, o seu Deus, nosso Pai. Ele nos ama, amados. Ele ama você, meu irmão, Ele ama você, minha irmã, e Ele quer abençoar você, mas para que esta bênção chegue ao meu coração, chegue na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é preciso estarmos de conformidade com a vontade dEle. Desde os tempos passados, na época dos profetas, o Senhor Deus levantou vários profetas para que anunciasse a palavra de Deus, a sua palavra ao povo de Israel, para que o povo voltasse ao caminho dele. O povo estava se desviando, adorando outros deuses, visitando nações incrédulas, nações que não tinham compromisso com o Senhor. E Deus por várias vezes mandou o profeta. Lá no profeta Jeremias, no capítulo 25, nos diz a palavra do Senhor que antes do povo ir para escravidão lá em Babilônia, antes do povo ter sido preso durante 70 anos de cativeiro, Deus mandou o profeta Jeremias e outros profetas pregar a palavra de Deus para que eles voltassem ao caminho do Senhor. E não só foi um dia, não só foi um mês, não só foi um ano, foi vários anos ele pregando para que o povo voltasse, mas o povo não quiseram. Nos diz a palavra do Senhor lá no capítulo 25 do profeta Jeremias, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, amados, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e aos vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorares, nem provoqueis a ira com a obra das vossas mãos. Não vos farei mal algum, disse o Senhor Deus, se eles obedecessem. Versículo 7, todavia, não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e a destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e assombro, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de alegria, de folguedos, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e da luz da candeia. Toda esta terra virá ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Ô meu irmão, o Senhor Deus, Ele enviou o profeta Jeremias para que Jeremias falasse ao povo. Jeremias falou durante 23 anos. Ele começando de madrugada, ele avisava o povo. Depois mandou mais profetas, e os profetas não quiseram. E no capítulo 26, lá no finalzinho do capítulo 26, depois que ele pregou, depois que ele falou que o povo voltasse para eles não levaram a sério, eles não acreditaram, eles não levaram em consideração, e no final ainda foram matar o profeta Jeremias. Capítulo 26 de Jeremias diz: tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o seu Deus lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele
e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto, porque proferis em nome do Senhor, dizendo: será como Siló, esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvindo estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque proferiu contra esta cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bem e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que, se me matares a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou e a vós outros para me ouvirem dizendo estas palavras. Então disseram os príncipes, todo o povo, aos sacerdotes e os profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus falou. Amados, por pouco Jeremias não foi morto, porque Deus, Ele quer a minha felicidade, amado, Ele quer a tua felicidade. Deus quer abençoar cada um de nós. Mas é preciso, amado, a gente dar ouvido à palavra do Senhor. É preciso andar nos caminhos do Senhor. É preciso andar praticando os ensinamentos do Senhor. Meu amado, hoje não é diferente. Hoje está acontecendo as mesmas coisas. As pessoas não ouvem mais a palavra de Deus. As pessoas não ouvem mais o evangelho genuíno, o evangelho que é pregado. E as pessoas dão ouvido à doutrina de homens, aos ensinamentos de homens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando você fala-se de Jesus, é como que você estivesse falando mal. Amado, Deus, Ele te ama. É por isso que Deus predestinou o tempo que vai chegar ao fim de todas as coisas. Mas você, meu amado irmão que está ouvindo essa palavra, você, minha irmã que está ouvindo esse evangelho, leve em consideração esta palavra, porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele não manda exemplo para ninguém. Deus não castiga ninguém sem primeiro Ele avisar. Ele avisa através dos seus profetas, hoje através dos seus pregadores, dos missionários, dos evangelistas, dos homens de Deus, para que voltemos ao Senhor. Porque, amados, a nossa pátria não é esta, a nossa pátria é celestial. Este mundo está passando, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E justamente o seu Deus vai exercer juízo sobre todas as nações do mundo, no fim dos tempos. Mas até lá, amado, eu e você temos a oportunidade de nos voltar para Deus, viver uma vida de conformidade à vontade do Senhor, praticando os ensinamentos do Senhor, porque Ele vem, querido, é verdade, a palavra de Deus é verdadeira. O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 24:35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amados, meus irmãos, meus amigos, levemos a sério a palavra do Senhor. O que a Bíblia Sagrada fala, querido, é para a nossa felicidade, é para a nossa bênção, é para termos a vida eterna, para termos salvação. Mas só podemos ter vida eterna, salvação, bênção, se andarmos de conformidade à palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus também diz lá em João 15:7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amados, o Senhor Deus, Ele quer dar o melhor para nós, e acima de tudo isto, daqui na terra, Ele nos garante a vida eterna. Mas para que eu tenha essa vida eterna, é preciso eu andar de conformidade à vontade do Senhor. O profeta Jeremias pregou, amado, por muito tempo, mas não deram ouvido. O que aconteceu depois? O povo que não deram ouvido, que tentaram matar ele, e no final ele foi morto. Os profetas foram mortos, porque pregavam a verdadeira palavra de Deus. Eles foram presos para a Babilônia e lá foram escravos a um rei pagão, Nabucodonosor, por 70 anos de cativeiro. No final foi que Jeremias, ainda vivo, ele disse 29:13,
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Porque Deus prometeu, se eles se arrependessem, Deus tiraria dali. Mas eles tinham que passar 70 anos para saber o que é ser escravo. Muitas vezes, amados, nós não damos ouvido à palavra do Senhor. Deus permite passar por tribulações, por sofrimento, por angústia. E muitas vezes para a gente sentir na pele o que é o sofrimento. Muitas vezes nós fechamos os ouvidos, não abrimos nossos olhos e sofremos por causa da dureza do nosso coração. Onde o Senhor Deus sempre quis e quer nos abençoar. Ele nos amou tanto, amado, que enviou seu único filho Jesus Cristo para morrer numa morte de cruz, a morte mais vergonhosa para um judeu. Ele morreu no meio do teu lugar, justamente para me dar a paz e a felicidade. Mas nós não queremos. Querido, como é que eu quero ser feliz? Como é que eu quero ser abençoado? Como é que eu quero morar no novo céu e na nova terra se eu não dou ouvido à palavra do Senhor? Amado, que esta palavra fique no teu coração como alimento, como exortação, como um aviso da parte de Deus. Ele está te dizendo, Ele te ama, Ele quer te levar para um novo céu, uma nova terra, para uma pátria celestial, onde não haverá mais dor, sofrimento, angústia, mas uma felicidade eterna para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós estejamos lá, precisamos andar de conformidade à sua palavra. É por isso que a oração do Pai Nosso diz assim na terra como no céu, ou seja, o reino do celestial já começa aqui na terra. Você tem que viver diferente das coisas do mundo, contrário às coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz 1 João 2, 15 a 17. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, nós temos que amar a Deus e amar de todo o coração. Fazendo isso, com certeza, nós temos a felicidade e a vida eterna. Tome posse dessa palavra, que Deus te abençoe, que o nome dele seja glorificado através da tua felicidade, da tua salvação. Lembremos que só Jesus Cristo salva, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E venhamos a honrar a Deus com a nossa vida. Tome posse dessa palavra, medite, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia.